Está começando mais um Conexão da Fé, nosso programa de bate-papo e entrevista que a gente se conecta com pessoas que são mais do que especiais. No programa de hoje, ele que é missionário, cantor, apaixonados por almas e por Jesus, Gabriel Araújo. Fala, gente, tudo certo? Que alegria poder estar aqui com vocês. E olha só, não sou o Diácono João, tá? É o Gabriel mesmo que tá aqui. Dizem que a gente parece, né? Não sei vocês. Só um pouquinho. Que alegria poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria poder partilhar um pouco da nossa fé e falar um pouco também da nossa vida e do nosso chamado de Deus. Maravilha. Gabriel, para quem ainda não te conhece tão de perto, conta pra gente, quem é Gabriel Araújo? Gabriel Araújo é um cabeça dura que tenta a todo custo fazer a vontade de Deus. Mas eu creio que eu posso ser resumido justamente nessa frase, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entender a vontade de Deus, o plano de Deus na nossa vida e seguir a Deus com a nossa vida, com a nossa entrega, nada mais é do que deixar que a nossa cabeça dura seja quebrada por Ele mesmo, para assim alcançar os objetivos dele. Então, o Gabriel é esse brincalhão, posso dizer assim, né? Que tenta a todo custo fazer a vontade de Deus. Que coisa boa. Gabriel, a gente sabe que sua história já começa aí com um grande milagre, né? Desde o seu nascimento, os médicos ali já consideram como um milagre mesmo. Como é que foi esse primeiro contato aí com a sua família? Como que foi tudo isso? Conta pra gente um pouquinho. Eu passei 26 horas morto na barriga da minha mãe, né? O meu parto foi um parto fora de hora e um parto inesperado. E durante esse período de parto eu vim a óbito, né? Mas existia ali, né, nessa minha história, uma profecia da parte de Deus através da boca do padre Marcelo Rossi, né? Minha família é muito católica, né? Fui criado num berço católico e minha mãe uma vez escutando o programa do rádio, grávida de mim, né? E o meu nome não ia ser Gabriel, meu nome ia ser Otávio, já estava decretado ali pelo meu pai e pela minha mãe. Meu pai queria que eu me chamasse Michael por causa do Michael Jackson. Graças a Deus minha mãe não deixou. Não que eu tenha nada contra o nome Michael, eu acho muito bonito. Né, Michael? Mas aí decidiram por Otávio, mas minha mãe assistindo o programa do Padre Marcelo, o Padre Marcelo disse, tem uma mulher que tá grávida do teu primeiro filho, é um menino, coloque o nome desse menino de Gabriel, em honra ao anjo Gabriel, e consagre ele a Nossa Senhora. E aí minha mãe já tava chorando, e o padre continuou, né? Para que você tenha certeza que é o teu menino, ele vai nascer essa semana. Aí minha mãe assustou e falou, não, é o meu. Porque a gravidez da minha mãe foi muito tranquila, né? E minha mãe estava de 7 para 8 meses. Então ela pegou e falou assim, não é o meu, o próximo, quem sabe eu coloco o Gabriel. E aí naquela mesma semana, né, que ela tinha escutado esse programa do padre na rádio, a bolsa dela estourou, fora de hora e sem nenhuma explicação. Foi aquele corre pro hospital. Quando chegou no hospital não estava na posição de nascer. E não estando na posição de nascer não dava para fazer o parto normal e também não conseguia fazer uma cesariana porque quando a bolsa estourou e eu deitado, né, desci na barriga da minha mãe, não tinha profundidade mais para fazer o corte de cesariana, podia me atingir. Então o médico achou arriscado e optou por fazer uma massagem na barriga da minha mãe para que eu pudesse virar dentro do ventre dela. E ali eles começaram a fazer essa massagem, só que passaram-se 16 horas de tentativas. E dentro dessas 16 horas eu vim a óbito. E aí fizeram todos os exames, constataram o óbito, né? Avisaram minha mãe, deixaram minha mãe descansar um pouco. Meu pai comprou um caixão, encomendou um caixão para enterrar, né? Porque a criança já grande, precisa enterrar, 7 meses. E voltou para o hospital. Então foram 16 horas de tentativas. Minha mãe ficou no quarto descansando 5 horas, 21 horas. Voltaram com a minha mãe para o quarto. E o médico falou para minha mãe, olha, não vou fazer uma cesariana em você porque é o teu primeiro filho. Toda vez que você olhar para a cicatriz dessa cesariana, você vai lembrar dessa criança que você perdeu. Então eu vou fazer o parto dele de fórceps, né? Que é uma espécie de garra de ferro que entra fechada dentro da mulher, abre, pega a criança e expulsa a criança para fora da mulher. E o médico fez o meu parto assim, de fórceps. Só que na primeira tentativa, a preocupação dele não era mais comigo. Era com a minha mãe, porque eu já estava com atestado de óbito assinado. Então ele pegou de mau jeito, e quando ele pegou de mau jeito foi puxar, o fórceps escapou, e ele causou um traumatismo craniano na minha cabeça dentro do ventre da minha mãe. E eu tenho as cicatrizes até hoje aqui, né? São
duas profundidades aqui, que o osso ele é meio encavalado, assim, né? Foi fraturado. E aí ele tentou a segunda vez, completado 26 horas. E aí, quando completou 26 horas, ele conseguiu fazer o parto e me colocou numa balança, assim, do lado de onde minha mãe estava. E aí minha mãe deitada na maca, ela olhou pro lado e me viu ali morto, né? Com sangramento pelas orelhas, inteiramente preto. E ali ela lembrou daquela promessa que o padre Marcelo tinha feito. E aí naquele momento minha mãe me consagra a Deus a intercessão de Nossa Senhora. E ela diz, né? Se essa criança é a criança que o padre Marcelo dizia, ele não vai chamar Otávio. Eu coloco o nome dele de Gabriel agora e consagro ele a Nossa Senhora. E a única coisa que eu peço a Nossa Senhora é que ela interceda pela vida dele e não deixe ele morrer. E aí minha mãe conta, né, que foi instantâneo. Na hora que ela terminou de fazer essa oração, eu comecei a chorar. E aí voltei à vida, depois de 26 horas morto dentro da barriga da minha mãe. E aí vem os diagnósticos médicos, né? Que eu não ia enxergar, que eu não ia falar, que eu não ia andar, e que eu não ia crescer, que eu não ia evoluir, né? Então, tô aqui, esse mamute, como minha mãe brinca comigo, e ela fala assim, né? Gabriel, se você soubesse que até seus 5 anos de idade os médicos diziam que você ia ser um homem desnutrido. E aí eu brinco, é por isso que eu não posso fazer academia, tá vendo, gente? Eu preciso mostrar a obra de Deus na minha vida. Mas essa é um pouco da minha história, né? Eu geralmente, quando conto sempre em terceira pessoa, aí a galera fica assim, mas foi ele, foi o irmão dele? Quem é? O que aconteceu? Mas fui eu, passei 26 horas morto na barriga da minha mãe e diante da promessa de Deus voltei à vida depois de 26 horas. É um verdadeiro milagre, a gente escuta e não tem como, eu tô arrepiado aqui de escutar e te ver com tanta saúde, né, animado. E como é que tudo isso te motivou à missão, onde você percebeu que o chamado de Deus para sua vida era diferente? Eu acho que diante de uma graça dessa, a gente não tem nem como fugir, né? Assim, da presença de Deus. Graças a Deus eu fui criado mesmo dentro de uma família católica, um ambiente católico, então sempre dentro da igreja ali, né? Sempre dentro da vivência da igreja. E diante de um grande milagre desse, eu sempre cresci a minha vida inteira almejando o sacerdócio, né? Eu sempre entendi que através desse meu milagre, Deus queria algo a mais de mim, né? E eu sempre coloquei isso na minha cabeça, né? Deus não me deixou vivo depois de 26 horas para nada. É sinal que Deus quer algo que eu entregue a Ele. E eu sempre achei que essa entrega fosse a minha vida para o sacerdócio, né? E isso me motivou a entrar na Fraternidade São João Paulo II, no ano de 2019, onde lá fiquei, permaneci por 6 anos e depois de um tempo de discernimento vocacional, vi que a forma de vida que Deus queria que eu ofertasse a Ele não era o sacerdócio, mas era que eu tivesse o meu tempo, os meus dias, as minhas horas livres para que Ele pudesse me levar aonde Ele quisesse. E foi daí que eu comecei a fazer um discernimento vocacional e percebi que Deus estava me levando à vida que eu tenho hoje, né? Que é a vida missionária. Hoje eu vivo dentro da vida missionária, assim, não tenho nenhum outro trabalho, não tenho nenhum outro emprego, vivo pelas missões, para ir aonde Deus quer me levar e estar aonde Deus quer que eu esteja, como aqui agora, nesse momento. E nessa história, é basicamente reler Jeremias, né? A profecia se cumprindo. Exatamente. Desde o ventre da sua mãe, já te consagrei. Nesse trabalho missionário, né? Como que você enxerga esse ser missionário hoje, aqui no Brasil, percorrendo aí diversos festivais, paróquias, eventos, cidades, e também no meio digital, né? Sim. Isso é um presente de Deus, diácono, porque a gente vê na mídia, né, em tantos lugares, a nossa fé muitas vezes, às vezes, ser até difamada, né? E menosprezada. E Deus nos dá presente de estar em lugares onde nós podemos contemplar a nossa fé de uma forma tão viva, tão eficaz e tão bonita, né? Eu digo muito isso para as pessoas. A vida missionária é bela porque nós podemos contemplar a nossa fé em lugares assim que nós nem imaginamos, né? Deus já me deu a graça, eu estava fazendo essa pesquisa, né? E Deus já me deu a graça de estar em todos os estados do Brasil. Estados eu já tive em todos. E você poder contemplar e ver que, na verdade, enquanto menosprezam, enquanto diminuem, enquanto muitas vezes até esquecem da nossa fé, você poder contemplar pessoas que estão, às vezes,
em uma vila pequenininha, onde às vezes não chega nem sinal de internet direto, mas existe um povo ali com uma fé fervorosa e sedenta pela presença de Deus. Então hoje a vida missionária para mim é um presente. Claro que tem as suas renúncias, né? Eu brinco que tem muitas vezes que brinco com fundo de verdade, né? Que muitas vezes eu termino um momento de pregação, termino um momento de louvor, cada um volta para suas casas, né? E eu também queria, de repente, voltar para minha, para jantar ali a comida da minha mãe, deitar na minha cama, e assim, a gente não tem isso, né? A gente, às vezes, fica 15, 20, 30, um mês, 2 meses fora de casa, pregando o evangelho, mas é aquilo que o senhor mesmo pode dizer, né? Vocação acertada, vida feliz. Por mais que seja uma entrega, uma renúncia, a gente é feliz, porque estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. E a gente se entrega nesse chamado do Senhor, né? Sim. A gente não tem onde repousar a cabeça, né? Como diz a Sagrada Escritura. Uhum. Até as andorinhas têm o seu ninho, mas isso traz uma satisfação muito grande, pelo menos para mim, vivendo também a vocação dessa forma. Sim. Interessante quando você fala que já passou por todos os estados do Brasil, perceber que a missão ela começa onde nós estamos. Né? Você também começou após que na sua cidade, na sua paróquia, no seu convívio ali familiar, e aos poucos foi se expandindo para mais lugares, até chegar também na internet, né? Essa necessidade que nós temos hoje de evangelizar o continente digital. Uhum. E como é que você enxerga essa importância, né, do jovem, do missionário estar também nesse ambiente? Isso é muito importante, porque todos nós somos chamados à vida missionária, né? O ID é para todos, né? Então, por mais que você que de repente está acompanhando não tem essa vocação de largar tudo, assim como eu, de viajar todos os estados pregando o evangelho, ou deixar tudo, entrar num seminário para entregar a vida para Deus, assim como o diácono João que fez e está aqui, mas você também é chamado ao ID, né? Eu me lembro muito bem como o senhor disse, né? Dos primeiros rastros ali da vida missionária, né? Dentro da minha paróquia, fui catequista de crisma, fui coroinha, fui cerimoniário, sempre ali dentro das atividades pastorais, e hoje, assim, eu vejo que muito do que eu faço hoje nos lugares onde eu estou, e até mesmo nas redes sociais, é fruto desse começo, né? É fruto dessa base. E as redes sociais vêm como uma resposta de Deus para o nosso alcance, né? Hoje, através das nossas redes sociais, nós podemos chegar em lugares inimagináveis. Sim. Em corações, assim, que de repente estão ali numa madrugada de angústia, passando um feed cheio de coisas aleatórias e onde você pode colocar um rastro de esperança. Então, é uma coisa que eu digo muito para as pessoas, né? Evangelize e use das suas redes sociais para evangelizar. Né? Às vezes um versículo bíblico clichê que você coloca no teu Instagram pode salvar a vida de uma pessoa que numa madrugada angustiante possa estar ali caçando alguma coisa e aquela pequena palavra pode mudar a vida dela. Né? Então evangeliza. E hoje se tem um instrumento mais potente que Deus colocou nas nossas mãos do que a internet, então que nós possamos usar disso de uma forma boa. Né? A gente vê tanto por aí a internet sendo usada para disseminar discursos de ódio, discursos de intrigas, de divisões, e nós não usamos a internet para levar mais corações à palavra de Deus. Então, em vez de disseminar aí coisas às vezes que são tão desnecessárias, comece com a palavra de Deus. Eu creio que vai dar muito mais frutos aos corações de quem será alcançado por isso. E essa missão nas redes sociais é uma arte, né? E por falar em arte também, você tem um grande gosto pela música. Como que a música entra aí no seu trabalho missionário? Como você se apaixona aí também pela música? A música faz parte da minha vida desde dentro da minha casa, né? Eu tenho uma família musical, né? A minha mãe canta, o meu avô é instrumentista, canta. Então, assim, a música sempre fez parte da minha história. E dentro da igreja não foi diferente. Então, eu tocava bateria nas missas, comecei a cantar na missa também. Então, dali sempre a música foi fazendo parte. Depois, quando entrei na fraternidade, né, nós tínhamos ali o Ministério de Música que a princípio cantava nas missas. Então a gente sempre estava cantando nas missas. Deus começou a mandar melodias, né, músicas para nós, e nós começamos a cantar e também utilizar das artes, né? Isso é muito bonito que o senhor falou, porque tudo evangeliza, né? Sim. O belo fala de Deus. E isso que nós estamos fazendo agora evangeliza,
né? Então, a música também evangeliza, mas também eu sempre falo para os jovens, você que gosta de dançar, dance e evangelize através da dança. Você que gosta de pintar, pinte e evangelize através da sua arte. Você que gosta de comunicar, comunique, evangelize através da sua comunicação. Então, tudo, né, tudo que Deus vai dando para nós de dons, de talentos, nós precisamos pegar isso e usar para evangelização, né? E usar para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, é até um apelo que eu faço para você que de repente está acompanhando. Se você canta, se você toca, se você gosta de dançar, se você gosta de pintar, se você gosta de comunicar, enfim, o talento, o dom que Deus te deu, use disso também para alcançar mais corações e mais pessoas. É isso aí, escutem um apelo do Gabriel. Ainda mais nesse tempo em que nós vivemos, né? Em que o estético fala muito, né? O belo diz muito. Uhum. E pensando nessas artes, na música principalmente, qual que é a música que mais te toca, que tem um significado especial no seu coração? Nossa, aí é difícil. Mas se tem uma música que fala muito ao meu coração... Nossa, que difícil, hein? Tem algumas, mas uma música especial para mim é uma música chamada Eterna Gratidão, que é da Toca de Assis. É uma música assim que tá ali entre as minhas primeiras músicas, assim. Porque eu sou muito musical. Eu me movo a música, eu vivo de música. Então, assim, música para mim... Então não tem como colocar uma no primeiro lugar, mas uma entre elas é Eterna Gratidão. Acho que fala muito do meu coração. Coisa boa. E falar em música, esses dias você participou aqui em Uberlândia de um festival, né? O Adorai. Como é que foi a energia? Como é que foi a experiência? Olha, eu amo esse festival, né? Amo estar aqui em Uberlândia. Eu já vim no Adorai 2 vezes com a fraternidade. Essa foi a primeira vez que eu vim depois desse tempo de discernimento vocacional, né? E tá aqui é muito bom, né? É tão lindo ver a entrega do povo de Deus, a busca do povo de Deus pela presença dele, pelo amor dele. E foi maravilhoso, assim, é uma energia fora de sério, né? Quando os nossos corações se reúnem para adorar e para entregar a Deus o nosso louvor. Deus fala, né, e nos ensina que onde tiver 1 ou 2 reunidos no nome dele, lá ele estará. Então, quem dirá uma multidão? Então, quando você encontra aquele povo reunido, louvando, cantando, rezando, é fora do comum, é muito bom. Reabastece o nosso coração também. E se você não pôde ver o Gabriel lá no Adorai, tô sabendo que você volta ainda esse ano aqui em Uberlândia, né? Sim. Final do ano, tem o Fest Mari. Uhum. Primeiro assim, eu sou suspeito porque tudo que envolve Nossa Senhora, né, é minha intercessora de vida, literalmente. Então é com muita alegria que eu venho pela segunda vez, né, participar desse grande evento devocional à Nossa Senhora, né, onde ali a gente entrega o nosso coração à nossa mãe e também tem essa oportunidade de ser acariciado pelos carinhos de Maria. Então eu vou estar aqui dia 6 de dezembro. 6 de dezembro. Você não pode perder, não pode ficar de fora. Vai ser uma alegria te encontrar novamente aqui em Uberlândia. Coisa boa. Gabriel, pra gente encerrar, deixa uma mensagem para os nossos jovens, aqueles que assistem o Conexão da Fé. Eu quero fazer vou parafrasear um grande santo da nossa igreja que se chama São João Paulo II. São João Paulo II, na sua primeira homilia, ele dizia com voz forte: non abbiate paura, ou seja, não tenha medo. Escancare, abra, ou melhor, escancare as portas a Cristo e deixe que o Senhor te leve. E aí eu termino. Jovem, tá com medo de servir a Jesus? Tá com medo de entregar a sua vida a Jesus? Como dizia São João Paulo II, vai com medo mesmo, que ele vai guiar os teus passos e vai te levar até o melhor lugar, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Gabriel, muito obrigado por estar aqui. Sua história inspiradora, né? Esse testemunho que inspira tantos jovens a continuarem na missão. E espero que você possa voltar mais vezes aqui para conversar com a gente também. Assim que vier o Fest, volta aqui então para contar para a gente como é que foi essa experiência. Vai ser uma alegria. Muito obrigado. Amo o povo de Uberlândia. Deus abençoe vocês e com a graça de Deus a gente se encontre logo. E da próxima vez que eu vou vir aqui, eu vou pedir a bênção ao Padre João, para honra e glória de Deus. Jesus. Se Deus quiser. Obrigado, meu querido. Sua bênção. Muito obrigado. Deus abençoe. Pessoal, não deixe de acompanhar então o Gabriel também nas redes sociais e fique por dentro aqui das redes da Diocese de Uberlândia. Não perca esse Conexão da Fé e os próximos que virão e também todo o conteúdo que a gente tem preparado de uma forma muito especial para vocês. Obrigado por se conectar com a gente e até a próxima. Deus abençoe.